Deus que está em 2 Crônicas, capítulo de número 7, o versículo de número 14. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja o nome do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Verso 15: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. 16: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela tua santa palavra. Pedimos ao Pai que o teu Espírito Santo fale conosco, que nós possamos aprender mais de ti nessa noite. Usa-me, Senhor, como instrumento teu. Usa, Senhor, as nossas vidas aqui como terra boa, que nós possamos sair daqui transformados pela tua palavra. Queremos receber de ti a bênção do Senhor. Por isso, Pai, derrama a tua bênção nessa noite em nossas vidas, em nossos corações. Nós abrimos o nosso coração para ti, Pai, e damos total liberdade para ti, Espírito Santo. Faça, Senhor, do teu jeito nessa noite, Pai. Damos a ti todo louvor, toda adoração, e queremos estar atentos à tua palavra. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, uma promessa de Deus para nossas vidas. Quando fala de terra aqui, fala não somente da terra, espaço físico, que Deus também quer curar, mas também fala da terra que é a nossa vida, o nosso coração. Deus quer sarar, Deus quer curar a nossa vida que muitas vezes está doente pelo pecado, pelos males que o mundo coloca, mas o Senhor quer sarar, Ele quer restaurar as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós lemos aqui um texto que mostra 4 ações que o homem precisa fazer para ter um verdadeiro relacionamento com Deus. E nós vemos também que quando o homem faz essas ações, ele tem uma resposta de Deus. Deus está dizendo aqui que o povo dele precisa orar, precisa se humilhar, buscar a face, se arrepender, porque depois Deus vai ouvir do céu, vai perdoar os pecados e sarar a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus aqui, Ele está falando do povo de Deus, está falando de mim e de você. Às vezes nós vivemos cobrando de Deus, vivemos perguntando para Deus, por que Ele não resolve o nosso problema? Por que Ele não resolve determinada situação? Fazemos cobrança, perguntas para Deus. Às vezes olhamos para Deus e ainda temos coragem de dizer: Deus, eu sou teu servo, Deus, eu vivo na tua vontade, e agora estou passando por essa situação, por que o Senhor não resolve o problema? Queridos, parece que eu vejo Deus também olhando de lá para cá e perguntando: por que é que você não ora mais? Por que é que você não busca a minha face? Por que é que o meu povo não se converte dos seus maus caminhos? Porque quando fizerem isso, eu vou ouvir do céu e vou perdoar os pecados e sarar a terra. Queremos muitas vezes, queridos,
quando Salomão inaugurava aquele templo tão lindo, ele dizia assim: quando o meu povo tiver compromisso comigo, eu vou mostrar o meu compromisso com eles. Queridos, vivemos um tempo em que o povo de Deus, a igreja, tem vivido um tempo sem compromisso com Deus. Nós queremos servir a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós não paramos para pensar o que é tão importante para a vida de um homem e de uma mulher, que é o relacionamento com Deus. Nós priorizamos relacionamento com as pessoas. Queremos ter amigos na sociedade, queremos ter amizades na família, queremos ter tempo para ficar com os nossos parentes, mas nós não gastamos tempo com Deus. Nós não temos mais tempo para buscar a face. Nós olhamos para os dias que estamos vivendo e parece que nós não temos mais tempo para orar. O tempo de orar ficou escasso. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor meu Deus, me abençoa, meu Pai, nesse dia, amém. Nós não temos relacionamento com Deus. A palavra diz que o povo de Deus precisa se humilhar e orar. Aleluia. A palavra humilhar significa, queridos, não é ser humilhado por alguém, mas é você mesmo se humilhar diante de Deus. É você reconhecer que Deus é importante para você. É você reconhecer que você não pode viver sem Deus, que é prioritário ter um relacionamento com Deus. Quantas coisas temos priorizado em nossas vidas? Gastamos tanto com coisas nesse mundo que às vezes nos traz uma melhor aparência, que às vezes nos traz uma posição na sociedade, que às vezes nos traz um conforto diário, mas nós não priorizamos falar com Deus, nós não priorizamos estar relacionando com Deus, que vai nos trazer uma vida feliz na terra, e muito mais que isso, uma vida eterna de paz, de alegria, na presença de Deus, em um lugar onde não vai haver mais choro, não vai mais haver pranto nem tristeza. Qual é a prioridade que nós temos dado para Deus? Queridos, o povo de Israel era povo de Deus. Eu e você somos povo de Deus. E Deus nessa noite está falando com o seu povo: o meu povo precisa se humilhar. Aqui Deus está falando com os seus filhos. Ele fala para mim e para você, dizendo que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. O povo de Israel era povo de Deus, e eles muitas vezes falharam. Eu e você também, como filhos, como povo de Deus, falhamos. Deus está dizendo que nós podemos fracassar no dia a dia, mas isso não significa que nós deixamos de ser povo de Deus. O que Deus está interessado é restaurar o seu povo. Quando o povo de Deus sofreu o baque do pecado, quando Adão e Eva pecaram ali no jardim, eles foram destituídos da presença de Deus, eles perderam todas as promessas que haviam sido dadas a eles ali naquele lugar. Mas agora Deus começa a ver o sofrimento da humanidade e Ele quer fazer a restauração do seu povo. Quando Jesus Cristo foi enviado a este mundo para morrer ali na cruz do Calvário, Deus não estava fazendo outra coisa senão restaurando o nosso relacionamento com Ele, porque o pecado separa o homem de Deus, mas o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. E quando o homem recorre a Deus e tem os seus pecados perdoados, o seu relacionamento é restaurado, e aí ele pode fazer como que o Senhor está dizendo nessa noite: se humilhar, orar e buscar a face, e Deus perdoar os pecados e sarar a terra, sarar a nossa alma, sarar o nosso coração, sarar as nossas vidas. Deus quer que nós nos humilhemos, como eu já disse. Muitas pessoas pensam que humilhar é ser humilhado por alguém desfazer de você. Outros acham que ser humilde é a pessoa que anda mal trajada. Alguém pensa que humilde é aquele que passa necessidades, mas, querido, a humildade, ela brota de um coração de alguém que reconhece Deus como alguém maior que Ele. Muitas vezes o homem se orgulha do que ele é, se orgulha do que ele tem, do que ele sabe fazer, mas ele não tem capacidade de reconhecer que tudo vem de Deus, tudo é um presente, um dom de Deus. A humildade que Deus quer que a sua igreja tenha é reconhecer que Jesus, nosso Deus, é Ele quem nos faz vitoriosos.
poderosos. É Ele quem abre as portas para a nossa vida. É Ele quem realiza os milagres. Ouvimos nessa noite a nossa irmã testemunhando um milagre sobre a filha dela, um acidente, um carro passando por cima de alguém, e não aconteceu nada pior, porque havia um Deus maior. Aleluia. Nós ouvimos a irmã Benedita falar que sem nada, numa situação que ela não tinha condições de adquirir um bem, mas Deus abriu a porta, Deus usou pessoas para ajudar e ela conseguiu conquistar, porque quando nós somos dependentes de Deus, nós podemos crer que Ele tudo fará. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Queridos, muitas pessoas querem viver uma vida de exaltação, pessoas que cultuam para si uma ideia de que são grandes, que são poderosos, mas a Bíblia ensina para nós uma situação contrária. A palavra de Deus diz que em vez de você se exaltar, Ele está dizendo: humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. A palavra de Deus é rica em exemplo de pessoas que foram humildes diante de Deus, mas que depois eles foram exaltados, porque a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus se cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Ser humilde é estar ausente do orgulho de si mesmo, uma consciência da sua fraqueza. Queridos, o homem é fraco, o homem não tem força em si mesmo. Nós precisamos reconhecer, ser humildes para reconhecer: Deus, eu não sou forte ao ponto de vencer as tentações, ao ponto de resistir às lutas, a resistir às ofertas do inimigo, mas eu reconheço que o Senhor é poderoso, eu reconheço que eu preciso, e eu chamo a Tua presença para a minha vida, para que eu possa vencer. Isso é humildade, é humilhar-se diante de Deus. É isso que nós precisamos fazer todos os dias. A segunda coisa que a palavra nos ensina aqui é orar. Orar, queridos, é viver uma vida de relacionamento com Deus. Viver uma vida falando com Deus é simplesmente você levar ao conhecimento de Deus os seus problemas, as suas dificuldades, as suas fraquezas. É você falar e também ouvir Deus falar. Oração, queridos, é relacionamento. Você já viu um monólogo quando só uma pessoa fala? Com Deus não funciona, queridos. Você precisa falar e deixar Deus falar com você. Você precisa falar e ouvir também o que Deus fala. Quantos de nós falamos e falamos e falamos com Deus, mas não ouvimos o que Deus fala? Quantas vezes queremos e queremos e queremos, mas não esperamos a resposta de Deus? Relacionamento com Deus tem que ser você falar com Deus e ouvir o que Deus tem a falar para você. Queridos, quantas pessoas têm vivido uma vida de relacionamento com Deus, mas ele não conta nada do que acontece na sua vida para Deus. O vizinho sabe tudo da sua vida, o colega ou colega de trabalho sabe tudo que acontece na sua casa, mas Deus não sabe. Sabe por que você não quer contar para Ele? Talvez você tenha medo de Deus, ou talvez você tenha medo do que Deus venha cobrar de você. Mas a palavra diz que nós devemos fazer o quê? Orar sem cessar. Falar com Deus todos os dias. Falar com Deus e buscando em Deus o alimento para as nossas almas. Eu estava meditando nessa palavra, nesse texto. Deus me levou a entender algo que a igreja precisa entender. Queridos, nós somos alimentados pela palavra de Deus. Às vezes você está viajando para um determinado lugar, você está numa cidade, e quando dá 11 horas, 11h30, você começa a sentir um desejo. Você passa perto de alguns lugares, você sente um cheiro diferente, e você é convidado a entrar. E daí a pouco você está num bar, você está numa lanchonete, você está numa churrascaria, você vai alimentar a sua carne, alimentar o seu corpo físico. Mas e a nossa alma? Como é que nós temos alimentado? Nós temos alimentado a nossa alma de semana em semana, de mês em mês. Queridos, a alimentação tem que ser diária. Você precisa ouvir Deus diariamente. Você precisa buscar Deus todos os dias. Nós temos que viver uma vida com Deus, porque quando deixamos de fazer isso, queridos, nós enfraquecemos, nós perdemos as forças.
e começamos a nos afastar de Deus. É por isso que Deus chama a atenção de Salomão, dizendo: olha, o meu povo precisa se humilhar e orar, o meu povo precisa me buscar, o meu povo precisa ser alimentado. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós temos que viver isso que a palavra nos ensina. Nós precisamos ter uma vida de oração. A oração é a chave da nossa vitória. A oração é resposta para a sua vida. Se você não tem ainda tido um relacionamento com Deus, se você ainda não tem tido uma experiência de oração, comece a colocar algo diante de Deus em oração. Comece a buscar algo de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Às vezes você passa anos cobrando alguém algo que foi prometido para você. Você se decepciona. Na vida política temos visto isso. Pessoas votam em alguém, passam 4 anos cobrando aquilo que não vai acontecer. E lá mais 4 anos continua a mesma situação. Mas quando você coloca na mão de Deus, Ele manda a resposta. Quando você fala, Ele olha para você e responde. Coisas que você acha grande demais para Ele não é nada, porque Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele nessa noite está dizendo para você que a resposta para você não está no político, a resposta para você não está numa autoridade, a resposta para você está no trono da glória. Busque Ele lá, porque Ele tem uma palavra, Ele tem uma bênção, Ele tem uma resposta para a sua vida. Show! Queridos, Deus tem muito cuidado de nós. Deus zela por você todos os dias. Deus busca falar com você todos os dias. Veja como Deus fazia no jardim. A palavra de Deus diz que pela viração do dia, Deus ia para o jardim do Éden e passeava com Adão, mostrando para ele as suas grandezas, as suas belezas, como nós cantamos hoje: grandioso és tu. Nós podemos ver quantas coisas belas Deus fez. E Deus olhava para Adão dizendo para ele: tudo isso é nosso, porque você é meu filho. Mas houve um dia que Deus foi ao jardim e lá não estava Adão. Sabe por quê, queridos? Porque ele parou de buscar a Deus. Ele começou a ouvir voz estranha. Muitos filhos de Deus têm se afastado da fé porque têm ouvido palavras estranhas, têm buscado resposta em lugar errado. Mas a nossa resposta, a resposta de Deus para você está na Bíblia Sagrada. Aleluia! A revelação de Deus para a igreja está nesse livro. Não busque resposta onde não há a palavra de Deus. Não busque resposta onde não se fala no nome de Deus, porque Deus tem resposta para você na sua palavra. Se você buscar, o Senhor diz que vai ouvir do céu e vai responder, perdoando os seus pecados e sarando a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo está dizendo aqui na sua palavra que nós temos que buscar a Deus. A palavra buscar significa você ir atrás de algo, você correr, você ter ansiedade, você necessitar, você ter vontade de possuir. Quando nós temos desejo de algo, nós buscamos até encontrar. Quem sabe você sonhou em obter um bem, você lutou anos por aquilo, até você conseguir, você buscou aquilo. Quantas pessoas têm buscado uma casa e têm lutado por ela até conseguir? Ou quem sabe você queria comprar um carro, talvez fosse uma roupa diferente, você lutou, você buscou, conquistou. Aqui o Senhor está dizendo que vocês precisam buscar a Ele. Amém. Que o pastor Elias precisa buscar a Deus, porque é através dele que nós temos a resposta certa. Graças a Deus, aleluia. A Bíblia diz que um dia Davi chegou na sua casa, queridos, e havia acontecido um acidente. Toda a sua família tinha sido aprisionada e levada cativo. Suas mulheres, seus filhos e os filhos e mulheres dos seus amigos, companheiros de batalha. E a Bíblia diz que eles sentaram no chão e começaram a lamentar e chorar. Mas a Bíblia diz que Davi foi consultar a Deus. Quantas pessoas têm sentado no chão para chorar, têm parado na caminhada para chorar, mas Davi foi consultar a Deus. Você tem consultado a Deus? Quando você tiver uma dúvida, quando você tiver uma situação difícil, faça como Davi, consulte a Deus. Aleluia. Quando ele consultou a Deus, a Bíblia diz que Deus falou para ele: vai buscar a sua família. E ele foi, e a
a Bíblia diz que ele foi vitorioso na empreitada, porque ele não foi só, ele buscou a Deus. Quando você busca Deus, você tem uma companhia poderosa, tem alguém poderoso ao seu lado para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, nós vemos aqui como Saul, ele tinha a presença de Deus, ele foi ungido rei, ele estava fazendo um governo, dirigindo governos, mas um dia ele começou a sentir-se maior que Deus. Saul começou a agir por conta própria, ele começou o caminho certo, mas começou a desviar daquele caminho, como muitos de nós às vezes começamos direitamente a andar nos trilhos da palavra de Deus, mas começamos a esquecer das promessas e começamos a sair do plano de Deus. Saul saiu do plano de Deus. Saul, queridos, é um exemplo de alguém que perdeu a presença santa de Deus. A Bíblia diz que ele foi rejeitado. A Bíblia fala que até o profeta Samuel tinha dó de Saul, olhava para ele e pensava: por que Deus não protege ele? Mas Deus olhou para o profeta e disse: cuidado, porque eu rejeitei esse homem. Ele perdeu a presença. Quando nós perdemos a presença de Deus, queridos, nós sofremos a rejeição, porque ninguém pode acolher você melhor do que Deus. Pessoas lá fora te abraçam e te levam para casa, mas ninguém pode te acolher melhor que Deus. Ninguém pode te fazer melhor do que Deus quer fazer. Por isso, dedique-se totalmente a sua vida a buscar a Deus. A Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor, buscar a direção dEle, porque as demais coisas Ele faz, Ele acrescenta. Busque a presença de Deus. Deus promete estar perto de todos aqueles que se afastam do pecado, que purificam os seus corações, o invocam verdadeiramente arrependidos. Deus tem promessa para nós. A comunhão com Deus, queridos, ela nos traz vitória. O amor de Deus é que nos faz vencer. Sem a presença de Deus, querido, tudo é vazio. Sem a presença de Deus, os cultos são vazios. Sem a presença de Deus, a música não tem unção. Sem a presença de Deus, queridos, a nossa vida é morta. É essencial para o cristão a presença de Deus. Jacó dormiu em cima de uma pedra. Alguém poderia dizer: que lugar mais bizarro, que lugar mais desinteressante. Queridos, mas quando ele se levantou pela manhã, quando ele acordou, ele disse: esse lugar é o lugar de Deus, porque ele viu os anjos subindo e descendo, porque a presença de Deus traz anjos para falar com você, traz anjos para te abençoar, traz anjos para te servir. A presença de Deus modifica o ambiente, a presença de Deus muda a sua história, a presença de Deus te faz andar em santidade. A presença de Deus, queridos, faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Aleluia. Deus continua dizendo: meu povo precisa também se converter dos seus maus caminhos. Às vezes nós pensamos: como sou povo de Deus, o meu caminho é reto, é certo, tudo que eu faço é bom, é justo. Queridos, muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos, achando que estamos vivendo uma vida de santidade, quando estamos vivendo uma vida que não está condizente com a vontade de Deus. Por isso Deus fala: o meu povo precisa se converter dos seus maus caminhos. Meu povo precisa voltar para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vemos aqui quando Jesus encontrava alguém, ele exortava essa pessoa para que ele fizesse tudo para andar pelo seu caminho. Quando ele encontra aquele jovem rico que perguntou para ele o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, Jesus falou uma série de coisas que ele tinha que fazer para receber a vida eterna. Mas aquele moço não aceitou, ele achou que era demais, ele foi embora. Quando aquele homem religioso chamado Nicodemos foi em busca de Jesus, perguntando o que ele deveria fazer para ser salvo, Jesus disse para ele: você tem que nascer de novo. Ele não entendeu. Ele não entendeu que nascimento de novo é ter uma vida transformada, é ter uma nova vida diante de Deus. Queridos, a vida de alguém não pode continuar a mesma se houver um verdadeiro arrependimento.
Quando nós nos arrependemos, a palavra diz: arrepender é tomar outro rumo. Se você vai indo para lá e você se arrependeu, você vira para trás. É isso que é arrependimento. Se eu estava andando no caminho errado e agora encontro com Jesus, eu quero andar no caminho reto, eu quero fazer a vontade dele. É isso que o Senhor está dizendo, que o seu povo precisa ser converter dos seus maus caminhos. Palavras que Deus fala para nós, queridos, não porque Ele não queira que nós o sigamos, mas Ele não quer que eu e você sejam envergonhados no dia final. Quantas pessoas vão dizer: Senhor, eu fiz a tua obra na terra. Ele vai dizer: mas eu não te conheço, nunca te vi. Senhor, mas eu estava lá naquele culto de oração, quando as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Mas Deus vai dizer: eu não te vi lá, eu não ouvi sua voz, você não clamou por mim, você não me buscou. Muitos vão dizer: mas Deus, eu fiz até campanha de oração, eu visitava as pessoas. Ele vai dizer: eu não te conheço. Porque, queridos, nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus. Nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos que ser diferente. Ser converter é mudar de rumo, é mudar de vida. É essencial que nós examinemos a nossa vida diante de Deus. Não sou eu que julgo você, nem você pode me julgar, mas é a palavra que nos julga. Olhe para a palavra de Deus como um espelho para a sua vida e veja: você está vivendo de acordo com a palavra? Você está servindo a Deus de acordo com a palavra? Se você está vivendo uma vida com Deus. Mas se você não está, procure se consertar, procure se converter. A palavra de Deus não diz que nós temos que mudar, temos que ser radical nessa situação, porque nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos viver uma vida de cristão e uma vida de alguém que não conhece a Deus. Ou eu sirvo a Deus ou não sirvo. Mas Deus quer que nós voltemos para Ele. É por isso que Ele diz que se o meu povo se converter do seu mau caminho, eu vou ouvir do céu e perdoar os seus pecados. Qual é o desejo de Deus? É que você se perca, que você pereça, que você morra sem Ele. Não, o desejo de Deus é que todos se salvem, que todos venham ao arrependimento, que todos tenham um encontro com Ele. É por isso que Ele chama a atenção de nós todos os dias através da sua palavra, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Deus fala porque Ele nos ama. Sabe como um pai chama a atenção de um filho? Porque ama o filho. Muitos filhos até não entendem isso, mas é o amor do pai, é o amor da mãe. O amor de Deus é maior ainda. De vez em quando Deus puxa a nossa orelha, sabe por quê? Porque nos ama, porque Ele não quer ver você perdendo, Ele não quer ver você destruído, não quer ver você voltando para o caminho que você vivia anteriormente. Ele quer que todos sejam salvos. Então o desejo do Pai é te perdoar. Você pode dizer para Deus essa noite: Pai, mas eu errei tanto, eu já falei, pisei na bola. Deus, eu não sei se eu tenho nem direito de perdão. Ele vai dizer: o meu sangue te purifica de todo pecado. Amém. Glória a Deus. O meu sangue derramado na cruz, ele purifica de todo pecado. Aleluia. Queridos, alguns lugares o cristianismo tem se tornado um cristianismo sem sacrifício, um cristianismo sem mudanças. As pessoas podem viver do jeito que querem, mas o cristianismo que foi pregado na cruz do Calvário é um cristianismo que transforma vidas, que muda pessoas, que nos faz ser pessoas diferentes. É esse cristianismo que eu e você temos que viver. É o cristianismo que nos ensina a viver uma nova vida, a morrer o velho homem para nascer um novo homem. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus quer fazer novo as nossas vidas. Ele quer transformar o nosso viver. Ele quer arrancar, Ele quer tirar fora tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que faz com que nós vivamos distante de Deus, revestindo-se de um novo homem. Quantos hábitos ruins nós tínhamos? Será que nós vamos continuar vivendo assim? Jesus quer transformar a nossa vida. Quantas coisas fazemos que não agradavam a Deus, Ele quer que nós eliminemos isso de nossas vidas. Converter-se é procurar agradar a Deus. Nós queremos morar com Deus, mas não queremos agradar.
Você já experimentou morar com alguém que não é do seu agrado? Alguém que não pensa como você, que não age como você? Às vezes no trabalho você convive com pessoas assim. Aí no céu não vai ser assim não. Lá no céu só vão entrar aqueles que têm a sua vida lavada e remida no sangue do Cordeiro. E lá só vai entrar aqueles que têm relacionamento com Deus, aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus, aqueles que gostam de ouvir Deus falar, aqueles que abrem a sua voz para adorar e para louvar, aqueles que estão aqui citados na palavra, aqueles que humilham-se, aqueles que oram, aqueles que buscam a face, aqueles que se convertem, aqueles que reconhecem que precisam de Deus, e Deus está disponível para nos ajudar. Queridos, aqui na terra nós podemos estar fracassando, nós podemos errar, nós podemos falhar, mas uma coisa o Senhor quer nos ensinar: se você falhou, se você errou, converta-se ao Senhor, volte para Ele, porque só Ele tem resposta para a sua vida. Não é fugindo de Deus que nós vamos conseguir vencer, mas é aproximando-se dEle. A Bíblia diz: olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Temos que olhar para Deus todos os dias. Às vezes nós paramos no tempo olhando para A e B, olhamos para as pessoas, olhamos para o exemplo de pessoas e queremos nos espelhar nelas. Às vezes nós deixamos até de agradar a Deus porque ficamos julgando pessoas, mas Deus está dizendo: olha para mim, porque o santo sou eu, diz o Senhor, o grande sou eu, o justo e fiel sou eu, o único que pode te salvar sou eu, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, depois que nós realizamos a nossa parte, depois que nós fazemos aquilo que Deus nos pediu, que é humilharmos, orarmos, buscar a face, converter os nossos caminhos, aí nós podemos ficar olhando para o céu, porque Deus vai fazer a parte dele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Qual é a parte de Deus, queridos? Ouvir o céu. Será que Deus pode ouvir se você não falar? Deus pode ouvir se você não orar, se você não buscar. Ele vai ouvir do céu aquele que clama, Ele vai ouvir do céu aquele que fala, aquele que busca a face de Deus. Ele vai ouvir do céu, diz a palavra, e vai perdoar os pecados. Pecados perdoados, queridos, são pecados esquecidos. Sabe quem se lembra dos seus pecados? É o seu inimigo Satanás. Quem às vezes se lembra das suas falhas são as pessoas lá fora, porque não conhecem Deus. Mas a palavra diz que quando Deus nos perdoa, Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados, e a nossa vida passa a ser uma nova vida. Tudo que passou é passado para Deus. Deus quer um futuro diferente para você. Não deixe que o inimigo continue colocando sobre você o fardo que Jesus já levou. Não deixe o inimigo colocar nas suas costas uma cruz que Jesus já tomou por você. Se Ele te perdoou, você está perdoado. Se você foi remido, você está comprado. Você agora é seguro na mão de Deus. Só basta você continuar firmado nele, porque a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Eu ouvirei do céu. Os olhos e os ouvidos e o coração de Deus, queridos, Ele está perpetuamente atento àqueles que confiam nele, que buscam nele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós fomos resgatados da maldição do pecado, fomos comprados por bom preço. A Bíblia diz aqui que não foi nem com ouro nem com prata, mas foi com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Deus está dizendo: eu vou ouvir a sua oração, eu vou prestar atenção na sua oração. Aleluia. E Ele diz: eu perdoarei os seus pecados. Para Deus perdoar as transgressões, queridos, é necessário nós nos arrependermos. Arrependimento tem dor. Arrependimento tem dor. Pecado separa o homem de Deus, como um grande muro de ferro que você não consegue ultrapassar. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus, Ele nos leva para o outro lado. Ele nos dá vitória, porque o nosso Deus, Ele tem poder para repreender os pecados de nossa vida e nos trazer para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Perdoarei seus pecados.
Esse perdão de pecados, queridos, vai nos trazer paz interior. Sabe quando você erra e você fica o dia todo, meu Deus, falhei de novo, errei, meu Deus, não era para ter feito assim, eu não queria fazer desse jeito, falhei. Isso traz o que? Inquietação, traz desespero, traz dor. Mas quando você recebe o perdão, então vem a paz interior. Jesus vem e com a sua presença preenche o nosso vazio e traz a paz de verdade. Você não se sente mais condenado. Se você ainda sente condenação por pecados cometidos, é porque você ainda não se arrependeu. Mas hoje é um dia oportuno. Arrependa-se diante de Deus, peça perdão das suas falhas diante dele, porque a Bíblia diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Perdoarei os seus pecados. Queridos, a maioria dos nossos males não estão ligados à nossa vida física, mas o nosso coração. Quando o homem faz coisas ruins, não é porque apenas o corpo dele deseja, é porque lá dentro do coração há uma semente maligna. Mas quando você busca a presença de Deus, uma semente nova é plantada, a semente do amor, e aí você passa a fazer coisas diferentes. A presença de Deus traz paz, traz liberdade aos nossos corações. Finalmente o Senhor diz assim, depois disso: eu sararei a sua terra. Queridos, a nossa terra está doente, tanto a terra física como a nossa vida, a vida da humanidade está doente. A Bíblia diz que o pecado é uma chaga mortal. Pessoas estão sendo feridas por essa doença. É uma doença que mata a alma e leva o homem para o inferno. Mas a Bíblia diz que há um remédio para isso. O sangue de Jesus é o remédio. Buscar a face de Jesus é a saída, é a resposta. Por isso que o Senhor está dizendo: eu sararei a terra, eu vou curar. Queridos, muitos de nós estamos vivendo uma doença na família. Talvez você esteja sofrendo no seu trabalho, na sua vida sentimental, nos seus relacionamentos. Deus está dizendo: eu quero sarar essa terra, eu quero curar essa ferida. Você já buscou, você já correu atrás de tantos lugares, mas o lugar certo é a presença de Deus. Talvez você já até gastou muito nisso, mas a presença de Jesus é que faz, é que cura, é que liberta. Deus quer dizer que Ele quer restaurar a sua vida. Sararei a sua terra. Como é que está a terra do seu coração? Como que está a sua vida hoje? O Senhor já nos deu uma receita. Basta algumas ações humanas, queridos. Algumas coisas Deus vai fazer na sua vida, mas outras coisas eu e você tem que fazer. Deus vai ouvir sua oração, Deus vai responder, Deus vai perdoar seus pecados, Deus vai sarar a sua terra. Mas a Bíblia diz que primeiro eu tenho que buscar, eu tenho que orar, eu tenho que falar com Ele, eu tenho que me arrepender dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar os seus bens materiais. Deus quer restaurar o seu ministério. Deus quer restaurar a sua saúde física. Queridos, Deus quer agir em todas as áreas da sua vida. Porque Deus não faz como o homem. Às vezes nós temos algo quebrado e nós passamos uma tinta mais escura para apagar o quebrado, mas o preto quebrado continua lá. Sepulcros caiados, diz a palavra. Aparências que enganam. Quando Deus faz a obra, Ele faz uma obra completa. É o que Ele quer fazer com você nessa noite. Aleluia. Se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face, Deus está dizendo: se por acaso você fizer isso, se porventura você tiver coragem de fazer assim, eu vou ouvir do céu e vou perdoar os pecados e sarar a terra. Essa é uma palavra direcionada para nós, queridos.
para aqueles que conhecem a Deus, aqueles que já confessaram o nome do Senhor. O meu povo, Deus está falando de mim e de você, meu povo. Amém. Você é chamado de povo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós como o povo de Deus, como servos dele, nós temos que ser sujeitos ao senhorio de Deus. Temos que obedecer à ordenança de Deus. Aleluia. Temos que fazer a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o primeiro passo para a restauração da sua vida. Coloque-se de pé nessa noite. Aleluia. Aleluia. Deus quer restaurar a sua vida nessa noite. Você pode dizer, mas eu já fui em tantos lugares e até hoje não consegui uma resposta. O Senhor diz assim para você nessa noite: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Deus tem grandes coisas para você nessa noite. Aleluia. Humilhe-se perante Deus nessa noite. Reconheça que Deus é o Senhor da sua vida. O Senhor da sua vida não é o dinheiro. O Senhor da sua vida não é a riqueza, não é a fama, não são os vícios, não são as pessoas lá fora. Quem tem que ser Senhor da sua vida é Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deixa Deus fazer algo na sua vida nessa noite. Comece a clamar pela presença de Jesus na sua vida. Deixa Deus entrar no seu coração. Quando diz, eu estou à porta e bato, Ele está dizendo, eu quero entrar na sua vida, eu quero entrar no seu coração. E se você abrir o coração, se você abrir a sua vida para mim, a Bíblia diz, o Senhor diz assim, eu entrarei na sua casa para fazer uma festa. Deus quer fazer uma ceia com você. Ceia é festa, ceia é celebração, ceia é alegria, é o que Deus quer fazer na sua vida. Quem sabe você entrou aqui pesado, você entrou aqui triste, entrou aqui abatido, não saia mais assim. Deixa Deus entrar na sua vida, deixa Deus transformar seu coração. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe para o céu, olhe para o alto. Há uma resposta para você, há uma palavra viva para você. Deus está te alcançando nessa noite. Oh Espírito Santo, vai tocando, oh Pai, na vida de cada um dos teus filhos. Pai querido e santo, sara a terra, sara, Senhor, a família, sara, Pai, os bens materiais, sara os relacionamentos, sara, Pai, a vida sentimental, sara, Senhor, os ministérios, sara, Senhor, a vida dessa pessoa que não tem mais esperança. Sara, Pai, restaura, transforma pelo poder do teu sangue. Em nome de Jesus, Pai. A terra ferida pela enfermidade, em nome de Jesus, restaura. Que o teu sangue agora, Pai, seja um remédio. Glória a Deus. Aleluia. Toda enfermidade seja curada em nome de Jesus. Toda enfermidade, o Senhor sara a terra agora, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Senhor, cura, ministra, Pai, a cura física, em nome de Jesus. Realiza o teu milagre na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Vida financeira arruinada, vida financeira doente, vida financeira à beira da falência, em nome de Jesus. Espírito de morte na vida financeira dessa pessoa, nós repreendemos agora. Senhor, sara, cura, Senhor, passa o teu sangue, restaura a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreenda, Pai, o devorador, o migrador, o cortador. Todo espírito de destruição vai embora. Saia da vida dessa pessoa, no poder do sangue de Jesus. Restaura. Vida sentimental arrasada, onde Satanás plantou a semente da tristeza, do desespero. Em nome de Jesus, restaura, Pai. Restaura a alegria de viver. Restaura os sentimentos, Pai. Que essa pessoa comece a ver novos horizontes agora. Em nome de Jesus, Pai.
Abre as portas na vida dessa pessoa. Em nome do Senhor, toda amarração do inimigo, tudo aquilo que faz essa pessoa parar na caminhada, Senhor, repreende agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Sara. Sara com o teu poder, restaura. Em nome do Senhor. Pecados que foram cometidos, pecados que estão envolvendo essa pessoa, Pai, que estão levando elas à morte, Bendito Deus. que tem levado a sentimento de culpa, de tristeza e até mesmo de vergonha. Satanás veio para envergonhar, Pai, mas o Senhor nessa noite perdoa os pecados e limpa com teu sangue e restaura essa vida e levanta, Pai. Coloca ela de pé para trilhar os seus caminhos, porque essa é a tua vontade, esse é o teu projeto, esse é o teu sonho para essa pessoa. Em nome de Jesus, todo pecado nós repreendemos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Famílias desestruturadas, sara, Senhor, nessa noite, onde o inimigo quebrou toda a estrutura familiar, onde os pais não se relacionam mais, onde os filhos não têm segurança nem direção. Pai, cura nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, restaura. Pelo poder do teu sangue, sara essa família. Salva, restaura, meu Deus. Em nome de Jesus e para a tua glória, nós oramos, Pai. Ministérios que foram parados, pessoas que foram chamadas para um ministério específico na terra, ministério de adoração, ministério de ministração da palavra, de aconselhamento, ministério de milagres, pessoas que pararam na caminhada. Em nome de Jesus, Pai, comece a curar agora, comece a tocar com fogo. Em nome de Jesus, na boca do levita, coloca fogo no céu, chão quebrando a rala, e para a filha da bagaçu, manda fogo, 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 fogo na boca do levita, Pai, que se calou, que parou de te adorar. Em nome de Jesus, se levante, se levante, se levante, receba, 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 chão,
são controladas por demônios. Em nome de Jesus, eu coloco fogo agora. Eu repreendo toda ação do inimigo, ação de morte, levante contra a família. Sai em nome de Jesus. Queima, Senhor. Queima agora. Legião do inferno, vai embora. Vai embora em nome de Jesus. Esse lugar é santificado. Esse lugar é envolvido pela glória do Senhor. Em nome de Jesus eu te repreendo. Bata em retirada e vai embora. É embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, sara as nossas vidas, Pai. Sara a tua igreja na terra, Pai. Sara essa nação brasileira.